Boa noite. Olá, boa noite. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que está infectado pelo novo coronavírus. A assessoria do ministro informou que ele está assintomático e deve seguir as funções de casa no regime de teletrabalho. Ao todo, 14 ministros já foram infectados durante os 9 meses de pandemia. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. O país tem 5.562.000 recuperados da doença, 555.000 pessoas estão em acompanhamento e mais de 172.000 morreram em decorrência do novo coronavírus. Neste sábado, o Datafolha divulgou os resultados da pesquisa de intenção de voto para o segundo turno de São Paulo, que acontece amanhã. Na véspera do segundo turno, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, lidera as intenções de voto com 48%. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 39%. Brancos e nulos somaram 9%. 4% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 3.047 eleitores nos dias 27 e 28 de novembro e foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. Hoje foi o último dia de campanha para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos testou positivo para a Covid-19 e as atividades do dia ficaram por conta da vice, Luísa Erundina. Debaixo de sol forte e muito calor, as chapas que ganharam o primeiro turno das eleições foram às ruas para conquistar o voto de quem ainda está indeciso. Bruno Covas, do PSDB, não parou neste sábado. Foram 5 compromissos, divididos em 3 regiões da capital. Pela manhã, tomou café na Casa de Eleitores, no Jaraguá, Zona Oeste de São Paulo. Em seguida, o candidato se encontrou com aliados no Parque Guaianazes, na zona leste da capital. Depois do almoço, o candidato à reeleição visitou a Vila Ré e a Vila Manchester. À tarde foi a vez de Covas se encontrar com eleitores em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Bruno Covas aproveitou para desejar melhoras ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e negou um possível lockdown após as eleições. Boulos, do PSOL, não esteve presente no último dia de campanha. Diante do resultado positivo para a Covid-19, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, irá cumprir com todo o protocolo de quarentena por o período necessário. Na manhã deste sábado, ele apresentou sintomas e, por precaução, ele recebeu uma visita médica no período da tarde. Ainda segundo a assessoria de comunicação, Boulos não irá votar neste domingo e vai ficar em isolamento em casa. Luísa Erundina foi quem assumiu a agenda na tarde de sábado. Ela participou de uma carreata no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A concentração aconteceu na Praça Miguel Ambiela. Por ser do grupo de risco, a candidata a vice-prefeita de São Paulo ficou dentro do carro. Agora vamos aos números da pesquisa Datafolha de intenção de voto para o segundo turno no Rio de Janeiro. O ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, lidera as intenções de voto com 55%. Já o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 26%. Brancos e nulos somaram 16%. 4% não opinaram. A pesquisa ouviu 1.786 eleitores nos dias 27 e 28 de novembro e foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. No Rio de Janeiro, 5 municípios vão decidir as eleições para prefeito amanhã. Em algumas regiões, a segurança segue reforçada para evitar a ação de criminosos durante a votação. Nas 5 cidades onde haverá segundo turno no Rio de Janeiro, mais de 6 milhões de pessoas estão aptas a votar. O número é metade do total de eleitores no estado. No primeiro turno, mais de 32% dos eleitores deixaram de ir às urnas. A capital fluminense teve a segunda maior taxa de abstenção do país, atrás apenas de Porto Alegre. Mas quem não votou no último dia 15 pode votar no segundo turno. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral fez um alerta para quem está com sintomas da Covid-19. Nós não vamos exigir um atestado médico porque ela pode não ter comparecido ao médico. A gente quer zelar pela saúde das pessoas. Justiça eleitoral, desde que ela justifique, explique direitinho, o juiz vai ter a sensibilidade de entender
a razão pela qual a pessoa não compareceu na hora da votação. Durante a apuração do primeiro turno, um problema técnico causou um atraso de cerca de 3 horas para o resultado final. Mas para amanhã, o Tribunal Regional Eleitoral garantiu que poucas horas após o fim da votação, a população vai saber quem são os prefeitos eleitos nas 5 cidades onde haverá disputa. As urnas já foram levadas para as sessões eleitorais da capital, São Gonçalo e São João de Meriti, na região metropolitana, Campos, no norte fluminense, e Petrópolis, na região serrana do Rio. Outra questão importante é a segurança, principalmente nas regiões dominadas pela milícia e pelo tráfico. Para isso, o estado vai contar com cerca de 15 mil policiais civis e militares. E além de São Paulo e Rio de Janeiro, outras 16 capitais vão escolher os seus prefeitos amanhã. Ao todo, 57 cidades brasileiras terão segundo turno neste domingo. Por causa da pandemia, o eleitor tem 1 hora a mais para votar, das 7 da manhã até as 5 da tarde. As 3 primeiras horas são preferenciais para quem tem mais de 60 anos. Como no primeiro turno, o uso de máscara é obrigatório. O eleitor deve respeitar o distanciamento e levar uma caneta para assinar o caderno de votação. Ao contrário das eleições anteriores, os cartórios eleitorais não vão estar abertos ao público neste domingo. Se você está fora do seu domicílio eleitoral, é bom ficar atento aos prazos e também aos procedimentos para justificar essa ausência. A justificativa pode ser feita em até 60 dias após a data da eleição. Uma das novidades este ano é o e-título, a versão digital do título de eleitor. No primeiro turno, o aplicativo apresentou instabilidade no sistema por causa de downloads de última hora. Quem não puder votar no segundo turno, se estiver fora de seu município, pode fazer a justificativa direto pelo e-título. O aplicativo contém essa funcionalidade da justificativa, porém no mesmo horário da votação, das 7 às 17 horas apenas. É importante que o eleitor tenha em mente que ele só pode baixar o aplicativo até o sábado, até 23 horas e 59 minutos do sábado. No domingo, ninguém consegue baixar o aplicativo. Lembrando que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mesmo que não tenha justificado o voto. E não precisa apresentar o título para votar. É possível votar sem o título. O documento que é obrigatório é um documento de identificação oficial com fotografia. E se você não sabe o local de votação, pode consultar no site do TSE ou pelo aplicativo e-título. Caso tenha qualquer sintoma ou teste positivo para a Covid-19, a recomendação é não comparecer às urnas e justificar o voto. E amanhã você acompanha a cobertura das eleições municipais aqui na Rede TV. Durante todo o dia, nossos repórteres trazem as notícias do seu estado. E às 6h35 da tarde, horário de Brasília, começa o programa especial Eleições Rede TV, com a apuração dos votos. A apresentação é de Mauro Talhaferri e Amanda Klein e os comentários de Silvio Navarro e Salete Lemos. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, com vídeos com conteúdo atual e do seu interesse. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa semana para todo mundo.